Fala pessoal, estou gravando aqui essa videoaula para demonstrar para vocês a implementação prática da resolução da atividade 4 da nossa disciplina de programação Web 1, que envolvia então a criação de uma aplicação web que implementasse ali um cadastro e recuperação simples ali de dados de usuários, utilizando a tecnologia, né, a especificação de servlets do Jakarta-E, junto com Java Server Pages, né, as JSPs, sendo que nessa atividade eu solicitei que vocês estruturassem a aplicação, organizassem a aplicação de forma a ficar aderente minimamente ali com o padrão MVC que nós vimos de forma introdutória nas aulas teóricas, tá? Então, só lembrando para vocês, a aplicação, então, vai consistir de um formulário de cadastro, sendo a página inicial da nossa aplicação web, onde nós vamos informar nome e e-mail do usuário a ser cadastrado. E ao realizar o cadastro, então, quando a gente submeter esse formulário, eu vou ter um servlet atuando como um controller, não, lá no back-end da minha aplicação, que vai receber, então, esses dados, realizar um cadastro e redirecionar o usuário para uma página de listagem dos usuários cadastrados. Então, vou clicar aqui em cadastrar e esse processo deve acontecer. Então, cadastro feito e eu fui redirecionado, então, para a página de listagem dos usuários. Posso voltar à tela inicial com o formulário de cadastro. Vou realizar um novo cadastro aqui, passando outros dados. E aí, sou redirecionado novamente com a lista atualizada. Também pedi que vocês implementassem pequenas validações de erro e, opcionalmente, criassem uma view, né, uma página JSP para renderizar esse erro de forma dinâmica. Então, por exemplo, se eu deixo aqui o formulário vazio, clico em cadastrar, eu vou ser redirecionado então para essa página de erro, porque a nossa aplicação identificou que os dados estavam vazios, né? Eu não mandei nada ali dentro do formulário. Então ela reencaminha aqui, né? Redireciona o usuário para essa página de erro, com uma mensagem de erro personalizada. Outra validação aqui que deve ser feita é a validação de unicidade aqui do e-mail, né? Então eu não posso ter dois usuários com o mesmo e-mail. Então, quando eu envio esses dados aqui para cadastrar um novo usuário, utilizando um e-mail que já está cadastrado, eu também devo ser redirecionado para essa página de erro. E agora a mensagem já passa a ser: o e-mail informado já está em uso. Então, basicamente, esse é o escopo da aplicação. O foco dessa atividade é, lógico, praticar um pouco mais ali a criação de aplicações web utilizando servlets e JSP no ecossistema Jakarta-E, né, do Java, mas também trabalhar um pouco de organização, né, estrutura dos componentes, né, dos módulos ali da nossa aplicação, separando responsabilidades, seguindo ali minimamente um padrão MVC, Model View Controller. Então vamos lá, vou começar do zero aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, então vamos criar um novo projeto Java aqui no VS Code, mas só um detalhe, né? Para o Maven funcionar, né, da forma como a gente instalou e, né, configurou ele aqui no VS Code, vocês precisam estar com o Workspace ativo, né, ou uma pasta aqui aberta no VS Code, tá? Então vou pegar aqui um projeto recente, tá? Só para deixar alguma coisa aberta aqui. Pegar aqui em recentes. Pronto, beleza. Então tô com uma pasta aqui aberta, né, um Workspace ativo aqui. Vamos criar então um novo projeto. Ctrl Shift P, acessar a nossa paleta de comandos, procurar aqui por Java Create Java Project. E aí, como expliquei em aula, né, vamos selecionar aqui o Maven. No arquétipo, a gente vai aqui na opção More para procurar mais modelos aqui de templates de projetos Maven. E aí a gente vai escolher o Jakarta EE10 Minimal. Vou pegar aqui a última versão. Show de bola. Vamos colocar aqui o Group ID, como eu falei, né, a gente segue aquela convenção de colocar o domínio ao contrário. Colocar com.prof. Lucas Mendes. Tu pode colocar o teu nome, tá? Com ponto alguma coisa. E tentem manter esse padrão ao decorrer da disciplina, certo? O Artifact ID vai ser o nome do projeto, de fato, tá? Então vou colocar aqui atividade 04. E então a gente vai selecionar o local onde esse novo projeto vai ser salvo, certo? Então, selecionado aqui, o Maven vai começar a atuar aqui para criar esse projeto. Pronto, então a primeira coisa que ele vai me pedir aqui é a versão do projeto. Eu vou deixar o padrão que está aqui, não vou modificar por enquanto, certo? O package, eu vou deixar o valor padrão mesmo. Ele junta, né, o Group ID com o Artifact ID. Confirmar tudo aqui e esperar a criação do projeto. Quando o projeto ele é criado, a extensãozinha do Maven aqui para o VS Code já pergunta se você quer abrir, né, nessa janela. Então eu vou abrir aqui. Na verdade ele abre uma nova janela, né? Então deixa eu organizar isso daqui. Belezinha. Se não aparecer a opção de você abrir, né, diretamente aqui, você vai abrir normalmente aqui em arquivo, abrir pasta, e aí o detalhe é que você tem que abrir especificamente a pasta do projeto, certo? Porque todos os comandos Maven que a gente vai precisar executar devem ser executados na raiz do projeto. Belezinha. De início a gente vai fazer uma pequena modificação na configuração aqui do projeto, no .xml. Então, na versão Java aqui do Maven Compiler, a gente vai mudar de 17 para 21. E a gente vai dar uma limpada aqui nesse template, porque ele traz algumas coisas que a gente não vai utilizar. Por exemplo, essa pasta Resources, aqui dentro de main, a gente não vai usar ela. Nós vamos criar um projeto com servlets tradicionais, então a gente não vai utilizar essa pasta que ele colocou aqui. E dentro da pasta Java, tem uma outra pasta Resources, vamos excluir também. E esse nosso arquivo Java, né, application config, a gente também não vai utilizar ele dessa forma, tá? A gente vai criar servlets tradicionais, então vamos excluir também. Pronto, então o projeto vai ficar limpo aqui, né, zerado, sem nenhum arquivo Java. Belezinha, agora vamos lá. Nós vamos precisar então de uma página inicial
com o nosso formulário de cadastro de usuários, tá? Então, aquela página vai ser a nossa página index. E lembrem aí que nós criamos os arquivos estáticos, né, da camada web, né, front-end da nossa aplicação, dentro da pasta web app. São os arquivos que a gente colocar aqui dentro que o Tomcat ele vai servir estaticamente e de forma pública. Então, qualquer pessoa pode acessar os arquivos que estiverem aqui dentro através do navegador, beleza? Então, mesmo sem ter nenhum código Java na nossa aplicação, a gente não tem nada aqui, os pacotes de classes aqui estão vazios, né? Mas o que a gente colocar dentro de web app, o Tomcat ele já vai enxergar e já vai servir estaticamente a partir aqui da nossa aplicação, tá bom? Então, vamos criar nosso arquivo index.html e aí eu já vou colocar o código, né, final aqui desses arquivos estáticos, tá? Qualquer coisa, eu vou deixar o link aqui para esse código base, deixo aqui na descrição do vídeo. Mas lembrem aí que é o código que eu deixei lá no exemplo base que nós trabalhamos em aula, tá? Então, deixa eu pegar, trazer para cá. Dentro aqui de web app, eu também quero colocar um CSS básico aqui para poder definir um estilo mínimo aqui para nossa aplicação, para não ficar um HTML cru, né? Então, dentro de web app, vou criar a pastinha CSS e dentro de CSS vou criar um arquivo style.css. E aí vejam, pessoal, que nessa pasta web app você pode definir a estrutura de um site web aqui estático, normalmente, como vocês aprenderam lá em tecnologias web, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar esse código CSS que eu já tenho. Show de bola. Então, verifica lá no HTML, ó, ele vai estar linkado já aqui, bonitinho, tá? Pasta CSS, styles.css. Na verdade, o nome aqui que eu coloquei foi style, né? Então, deixa eu corrigir aqui na tag link, aqui na importação dele dentro do HTML. Então, style CSS. E aí lembra que essa página vai ter só o formulário mesmo, com o atributo action definido como usuários. E aí lembra aí, né? Esse atributo action do formulário diz ao navegador para onde ele deve enviar esses dados. Para qual recurso lá no servidor ele deve enviar esses dados. Para qual script, para qual código, né, que vai receber então esses dados e fazer algum tipo de processamento em cima deles, né? Atender de fato essa requisição. E aí lembra que quando nós formos definir os nossos servlets, no caso o nosso servlet para receber esses dados, a gente vai fazer esse bind, né, esse vínculo do que a gente coloca aqui no action, né, nesse path que a gente coloca no action, e o path definido lá para o servlet. A gente dizer, olha, requisições que vierem para esse path aqui, para essa terminação, então o URL base, né, da nossa aplicação, barra usuários, nesse caso, essa requisição vai ser atendida por esse servlet aqui. Então a gente vai fazer esse bind lá na classe servlet. E a gente define também no formulário o método, né, de envio. Se vai ser via post. Nesse caso aqui a gente vai enviar esses dados por post por dois motivos. Primeiro, para que esses dados, né, o nome e o e-mail do usuário não sejam enviados de forma visível na URL da requisição, lá no navegador, e sim dentro do corpo da requisição. E porque o método post, né, vamos lembrar aí dos verbos HTTP, né, e do significado desses verbos, que indica justamente essa ação de envio de dados para o servidor, criação de um novo recurso no servidor, que é o que nós queremos fazer de fato. A gente quer enviar dados aqui para criar um novo usuário lá no nosso sistema, lá no nosso back-end, ok? Então, o método mais adequado aqui é o post. E isso a gente precisa se atentar porque na hora de definir os métodos de atendimento às requisições lá na nossa classe servlet, a gente vai definir esses métodos com base nos verbos HTTP correspondentes às requisições que a gente espera receber. Belezinha? Para a gente visualizar aqui e ver isso já funcionando, mesmo sem nenhum código Java na nossa aplicação, vamos rodar aqui os comandos Maven, tá? Para limpar qualquer build anterior do nosso projeto. Então, vamos aqui expandir o nosso projeto atividade 4 na aba Maven, Lifecycle, né? Seu ciclo de vida, e vamos executar os comandos clean e package. O que esses comandos vão fazer? Vamos lembrar aí. O clean vai limpar qualquer build anterior, né, empacotamento anterior da nossa aplicação, e o package vai compilar, né, fazer todo o processo de compilação das classes. No caso aqui a gente não tem, né, nenhuma classe, mas ele vai fazer o processo de empacotamento da nossa aplicação, vai gerar essa pastinha target e aí vai gerar o arquivo .or, que é esse arquivo que de fato guarda toda a nossa aplicação compilada, e é esse arquivo então que o Tomcat vai observar para poder servir a nossa aplicação na web. Então, feito esse processo aqui com Maven, vamos aqui na aba Servers. Lembrando aí que a gente está utilizando a extensão Community Server Connector. E eu já estou com o Tomcat 11 instalado aqui. Se você não tem nenhum servidor ainda, né, ou quer trocar, você pode vir aqui e adicionar um novo servidor, né, criar um novo servidor. E aí tu pode escolher o Tomcat 11 ou o Tomcat 10 também vai dar certo. Belezinha. Eu vou startar esse servidor. Então, botão direito, Start Server. Uma vez iniciado aqui o servidor, a gente vai então lá no nosso arquivo.or, clica com o botão direito. Vamos procurar a opção Run on Server. Então, rodar no servidor. Seleciona o servidor que está ativo, no caso aqui só o Tomcat 11. Não quero nenhum parâmetro adicional, então avanço aqui e beleza. Eu já tenho então aqui a minha aplicação rodando no servidor. O Tomcat já está servindo a minha aplicação na web. Para a gente testar, vamos então abrir um navegador e digitar a URL base do Tomcat localmente, tá? Então, http:/localhost, port 8080. Então, quando a gente acessa essa URL base, a gente cai na página inicial aqui do servidor Tomcat. Para a gente acessar uma aplicação específica que está servida no Tomcat, a gente vai acessar através do seu nome, tá? O mesmo nome que você definiu lá para o Artifact ID, no caso,
aqui atividade 04. E aí, vejam que a gente já tem aqui a página inicial sendo carregada, a nossa página index.html que traz o formulário de cadastro. Isso porque o Tomcat ele vai servir estaticamente, né, esses arquivos que estiverem dentro de web app. Então ele percebeu aqui que tem um index.html, então quando eu acessei a raiz dessa aplicação, ele já me devolveu esse index.html. Inclusive, se eu quiser acessar aquele arquivo CSS, eu posso acessar tranquilamente. Lembra que tudo que está lá dentro da pasta do web app é servido estaticamente e acessível publicamente através do navegador, tá? É só passar o caminho correto. Então, vou acessar aqui a pasta CSS, dentro da pasta CSS o arquivo style.css e eu consigo ter acesso a esse arquivo aqui no navegador, beleza? Então é importante saber disso. Tudo que está dentro de web app é servido publicamente e estaticamente pelo Tomcat. A nossa aplicação mesmo, né, a nossa aplicação back-end, nesse caso aqui, nosso conjunto de servlets, models e classes ali de domínio, né, e de implementação das regras e lógica de negócio da aplicação, vão estar dentro dos pacotes Java, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos criar o nosso servlet para receber esses dados desse formulário, tá, no endpoint aqui, usuários. Então, vamos aqui expandir os nossos pacotes Java aqui. Vamos lá na última pasta, atividade 04, e a partir daqui a gente vai criar os pacotes e classes da nossa aplicação. Então, botão direito, vou criar um novo pacote, então New Java Package. Vou dar um nome aqui de servlets. Então, eu estou criando aqui um pacote, tá? Vai aparecer aqui no final, para guardar os nossos servlets, né, da nossa aplicação. Que no caso aqui vão fazer o papel, né, seguindo aí o padrão MVC, vão fazer o papel de controladores. Lembrando aí rapidamente, né, no padrão MVC eu tenho uma separação de responsabilidades em 3 tipos de componentes. Eu vou ter as views, que tratam então ali da apresentação dos dados e da interação direta ali com o usuário. Eu vou ter um model, que é toda a camada ali que de fato implementa as funcionalidades da aplicação, as regras de negócio, né, a lógica de negócio da aplicação, faz toda a parte de modelagem das entidades que eu preciso representar na minha aplicação, na entidade de domínio, e eu vou ter os controllers, né, os controladores, que vão fazer essa ponte aí, a mediação entre as views e o model, recebendo requisições, né, dos usuários através das views e através de interações ali do cliente, tratando essas requisições, pegando os dados, né, despachando ali para algum serviço da camada model e organizando, formatando a resposta ali para devolver para o cliente. Então ele faz esse intermédio entre model e view, como nós vimos em aula. Então esse nosso pacote servlets vai guardar então a implementação dos servlets da nossa aplicação, mas eu podia muito bem dar o nome aqui de controller. Os servlets aqui em uma aplicação Java, usando essa especificação do Jakarta E, são justamente os controllers dentro dessa visão de MVC, tá bom? Então, dentro desse pacote servlets, vou criar um novo arquivo, então new Java file, uma nova classe no caso, e vou dar o nome de usuário servlet. Então vai ser o servlet para atender requisições relacionadas ao recurso usuário. Belezinha, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Lembrando aí que para que essa classe seja de fato um servlet, a gente precisa estender, então trabalhar com a herança aqui. Então a gente vai estender a classe HTTP servlet e aí verifica a importação, tá? É a classe HTTP servlet que está dentro do pacote jakarta.servlet.http. E aí lembrem-se de utilizar a recomendação do VS Code, tá? As sugestões do VS Code. Então vai digitando o nome da classe e seleciona aqui das sugestões a classe correta, olhando aqui para a importação, tá bom? Depois a gente pode fazer então o vínculo desse servlet com o path, ao qual ele vai ser vinculado, né? E aí o Tomcat vai saber qual servlet chamar para atender uma requisição que chegue para um determinado path, para um determinado endpoint, né? Quando eu falo path ou endpoint, a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão de endpoint, quando a gente estiver vendo APIs, mas é basicamente o caminho, né, da requisição dentro do servidor. Então, aquela terminação da URL lá de requisição, tá bom? Então, para fazer isso, a gente vai usar a annotation, né, uma anotação aqui, web servlet. Cuidado aí nessa importação. Aqui importou, na verdade, web service, né? Então, deixa eu voltar aqui. Web servlet, lá do pacote Jakarta Servlet Annotation. Essa anotação, a gente vai usar ela para poder configurar esse servlet, principalmente em relação ao path, onde ele vai atender as requisições. Então, eu vou dizer aqui que ele vai atender requisições em /usuários. Então, qualquer requisição para o nosso servidor terminando com /usuários, o Tomcat vai selecionar esse servlet aqui para poder atender essas requisições. E a gente pode, né, como nós estamos estendendo o HTTP servlet, nós ganhamos aqui os métodos, né, para atender cada tipo de requisição. Então, lembrando lá que o servlet ele tem o método service, que internamente chama os métodos ali específicos para cada tipo de requisição que aquele servlet recebe. Então, a gente vai ter o método doGet para atender requisições do tipo GET, o método doPost para atender requisições do tipo POST e por aí vai, tá? Dependendo do método HTTP. Então vamos começar, né? Só começar a digitar aqui o método doPost, né? Porque é esse aqui que a gente precisa de início implementar para poder atender aquela requisição do tipo POST, né? Que envia os dados do formulário de cadastro aqui para o nosso servlet, né? Para nossa aplicação. Então vou apagar aqui o que ele gerou internamente e vejam que eu tenho sempre essa estrutura, tá bom? Então eu vou ter nesses métodos, né, de atendimento às requisições, né, de POST, de GET e tudo mais, eu vou ter os objetos reg, né, que é um objeto aqui do tipo, né, da classe HTTP Servlet Request, então representa uma requisição para esse HTTP Servlet, e eu tenho um objeto RESP, né. No objeto rec, eu vou ter todos os dados da requisição, beleza? Então, parâmetros, cabeçalhos, corpo da requisição. E no objeto RESP, que é do tipo HTTP Servlet Response, esse objeto vai representar, então, a resposta que a gente vai enviar de volta para o cliente. Então, aqui eu posso configurar várias coisas, né? O corpo da resposta, os cabeçalhos,
formato ali da resposta. Então, beleza, tudo que for envolver, né, a resposta aqui para o cliente, a gente vai trabalhar nesse objeto RESP. Só lembrando aí a vocês em relação a isso. Bom, essa requisição é do tipo post e vai ser enviada na submissão daquele formulário. E na submissão do formulário, o usuário vai mandar, né, o nome e o e-mail, né? Então, eu vou receber aqui nome e e-mail do novo usuário a ser cadastrado. Então, se a gente voltar lá no nosso formulário, né, HTML, nós vamos ter dois campos de entrada, né, dois inputs. E vejam que esse name aqui, vamos lembrar que é muito importante, tá? Então, o name configurado para o input, ele vai se transformar no nome do parâmetro que a gente recebe na requisição. Então, aqui a gente vai pegar o nome, eu vou criar uma variável para isso, e vai ser do tipo string. Todos os parâmetros da requisição são do tipo string, certo? Então, se você precisa trabalhar com algum dado que é numérico, inteiro, double, enfim, você precisa fazer uma conversão, porque eles sempre vão chegar como string, beleza? Só fazendo esse parêntese aqui. Mas nesse caso, o nome é string mesmo, então eu já vou criar uma variável do tipo string e não vai ter nenhum problema em relação à conversão de dados. Então, vou pegar aqui o objeto rec, acessar o método getParameter, através desse método, então, que a gente pega os parâmetros da requisição, e aí eu informo aqui o nome do parâmetro, que nome, né? Vou só duplicar aqui, agora eu vou ter o e-mail pegando o parâmetro com o nome e-mail. Então, eu tenho os parâmetros aqui da requisição, show de bola. O que eu preciso fazer agora? Eu já tenho tudo para cadastrar um novo usuário. Já tenho esses dados aqui, já peguei esses dados da requisição. Eu preciso, logicamente, validar, né, para ver se esses dados são de fato válidos, né, se foi enviado alguma coisa, né, e-mail, e se esse e-mail ele já não está em uso, né, é uma regra de negócio que eu defini lá na atividade para vocês, e vocês deveriam validar se esse e-mail já não está em uso por outro usuário. Só que vejam, isso já é parte do nosso modelo, né, do modelo da nossa aplicação. Não é papel do controlador. O controlador aqui, nesse caso, ele já fez o papel dele de início. Ele pegou a requisição, né, interceptou essa requisição aqui com o método de post, e nós já pegamos os parâmetros aqui da requisição. O próximo passo é cadastrar o usuário e aí fazer aquelas validações. Então, isso é da funcionalidade que a gente quer implementar. É uma lógica de negócio, então não é papel do controlador. A gente vai chamar aqui um componente da camada model, certo? Então, vou deixar só um comentário aqui. Chamar lógica de negócio para cadastro.